Rafael, ó, em trânsito, eu não considero nenhuma questão possível de anulação. Professor, é aquela questão que fala do artigo 95. Cara, já falei para vocês, no artigo 24, que trata dos órgãos executivos de trânsito do município, tá lá a referência ao artigo 95. Então, meu amigo, se um dispositivo faz referência a outro dispositivo, você e o professor tem que fazer o quê? Ler o dispositivo do artigo 95, né? Eu fiz isso nas minhas aulas lá de trânsito. A gente fez a leitura do artigo 95 e eu mandei vocês lerem o artigo 95, tá certo? Então, a questão de legislação de trânsito, ele não estava além do que foi pedido. Você acha que vai ser quanto a nota de corte? Meu velho, vou te dizer, Danilo. Fiquei com 48. Ó, é o seguinte. A prova de constitucional, referência a PM, em referência a PM, foi mais difícil. Não vou dizer mais difícil, eu vou dizer que foi mais elaborada. Foi tão elaborada que, para mim, tem uma questão anulada, tá certo? Uma com mudança de gabarito, tá certo? E a outra a gente pode contestar a mudança de gabarito ou não, tá certo? Mas uma para mim tem que ser anulada, que é a de nacionalidade, que eu vou mostrar para vocês, porque eu quero que essa questão seja anulada, tá certo? Agora, trânsito, meu amigo, não é? Não. Então vejam só, ponto de corte. Como a prova de direito foi um pouquinho mais elaborada e muita gente dançou nessa prova, que eu não sei porquê, tá? Não é porque ela seja mais elaborada, um pouco mais elaborada, que ela se tornou difícil. Não, ela foi um pouco mais trabalhosa, mas não foi difícil. Mas muita gente dançou por conta disso. Em matemática, falei com Paulo Valença, não é? E falei com Henrique França, não falei com o Nelson Carnaval, não tive a oportunidade de falar com o Nelson, que é outro professor de matemática. Se Nelson estiver me ouvindo aí, não é? Dá uma dica aí, mas pelo que eu falei com Paulo Valença e Henrique, a prova de matemática foi uma, doce de criança, que até eu, Emanuel, faria. Aí para tu ver como estava a prova de matemática. Então, se a prova de matemática estava fácil, a tendência é do ponto de corte, subir. Então, Danilo Emanuel, espero que seja... Boa noite, Jeruzinha. Espero que esteja dentro de 48. Mas para mim, cara, o ponto de corte é 50, 51. Né? Espero que eu esteja errada e o ponto de corte seja 48, a partir de 48. Mas, para mim, é entre 50 e 51 questões o ponto de corte. Beleza? Tranquilo? Então vamos analisar essas possíveis, né, mudanças aí no gabarito ou anulação. Quem tiver a prova, eu queria que vocês, né, estivessem com a prova em mãos aqui, que ficaria mais fácil para a gente analisar a questão que eu quero que seja anulada pela UPE. É a questão, caderno 2, de número 31. Questão 31 do caderno 2. Vamos analisar sucintamente, detalhadamente, para vocês entenderem a questão da anulação que eu estou pedindo. Preste atenção. Z, grávida, de 7 meses, e o esposo W são estrangeiros e vieram ao Brasil a turismo. Então veja, Z e W são estrangeiros. Beleza. Z e W são estrangeiros e vieram ao Brasil a turismo. Na viagem, Z entrou em trabalho de parto, de forma que seu filho Y
nasceu em território brasileiro. Então veja, nós temos aí o critério jus soli. Então o que que o critério jus soli diz? A regra, serão brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, salvo ou desde que um deles não esteja a serviço do seu país. Então o que é que eu digo a vocês em sala de aula? Quem é meu aluno? Meus amigos, nacionalidade em relação ao critério jus soli, você não deve ir pela regra, você deve ir pela exceção. Porque se você souber a exceção, você vai chegar à regra. Porque qual é a regra? Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Essa é a regra. Mas a pegadinha da prova vai te induzir a saber que quem é que nasce em território brasileiro e não é brasileiro. Então vamos lá. Quem é que nasce em território brasileiro e não é brasileiro nato? Eu tenho uma conjugação de 2 requisitos. Tem que ser pais estrangeiros, papai e mamãe, e um deles, não precisa ser os 2, e um deles esteja a serviço do seu país. Ou seja, se não estiver na exceção, está na regra. Então, nesse caso aqui, do primeiro caso, Z e W são estrangeiros. Vieram a serviço? Não, vieram a turismo. Se vier a turismo, não tem um segundo requisito, que é um deles estar a serviço. Então, se não está na exceção, está onde? Na regra. Então, Y é brasileiro nato. Y é brasileiro nato. Então, o item 1, em relação a Y, ele é brasileiro nato. O grande problema é esse item número 2. Presta bastante atenção para vocês entenderem o meu pedido de anulação dessa questão. Veja, K é da equipe diplomática da Embaixada da República do Congo. Veja, K é da equipe diplomática da Embaixada da República do Congo. Quando ele falou K é da equipe diplomática, ele falou que K é do Congo? Não. Porque eu posso, eu, Emanuel Tadeu, trabalhar numa embaixada e fazer parte da equipe diplomática. E o Congo não é o meu país. Concordam comigo? Então, esse é o primeiro ponto a ser discutido. Mas a gente tem mais um ponto além disso. Então, veja, fazer parte da equipe diplomática não quer dizer que ele trabalha, não é? Que ele é do Congo. Fazer parte da equipe diplomática não quer dizer que ele é do Congo. Ele apenas faz parte da equipe diplomática. Mas eu não sei se ele é do Congo. Ele pode ser de qualquer país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. K é da equipe diplomática da Embaixada da República do Congo, localizada em Brasília. E seu filho S nasceu no Brasil. Sim. E seu filho S nasceu no Brasil. E quem é? K é o quê? K é o pai, que é brasileiro. E a mãe quem é? Quem é a mãe? Porque a mãe pode ser do Congo? Pode. Aí, tendo dois pais estrangeiros, e se eu considerar que K também é do Congo e trabalha na embaixada, então o seu filho será o quê? Porque o filho S não será brasileiro nato, porque tem os dois requisitos. Os dois pais são estrangeiros e um deles está a serviço do seu país. Mas me diga uma coisa. Ele diz que a mãe é do Congo? Ele se refere à mãe? Não. Então, se ele não se refere à mãe, eu
posso considerar que a mãe pode ser brasileira? Posso. Não posso, porque não está falando nada. Ele está dizendo, ó, K, veja só, K é da equipe diplomática da República do Congo, localizada em Brasília, e seu filho S nasceu no Brasil. Vejam, ele não diz, na verdade, se K é inclusive homem ou mulher, ele apenas diz K. Então, K pode ser o pai, K pode ser a mãe. Mas veja, mas falta o outro pai. Então, se o outro pai, ou pai ou mãe, considerando que, vamos considerar que K é pai, mas eu posso considerar, como não está aqui na questão, que a mãe pode ser uma brasileira. Pode ou não pode? Pode. E se a mãe for uma brasileira, S vai ser brasileiro nato? Vai. Por quê? Regra da feijoada. O que é a regra da feijoada? É quando eu digo que se um brasileiro entra na relação, misturou. Se misturou, dá o quê? Feijoada. Agora, esquece a regra da feijoada de Emanuel. Os dois pais são estrangeiros? Não. Eu tenho um pai estrangeiro e uma brasileira. Então, não tem o requisito da exceção. Se eu não tenho o requisito da exceção, eu vou para a regra. E a regra diz o quê? Todos que nascem na República Federativa do Brasil é brasileiro nato. Entenderam aí, pessoal? Porque eu estou pedindo a anulação dessa questão, porque, primeiro, K não tem gênero nenhum. Diz K. Ele não diz se é pai, se é mãe. Não, ele só diz K. Segundo, K é da equipe diplomática. Não quer dizer obrigatoriamente que K é do Congo. Ele é apenas da equipe diplomática. E numa embaixada, eu não tenho apenas dentro da equipe funcionários originários daquele país. Eu posso ter funcionários de outros países, inclusive aonde a embaixada se encontra. Tá certo? Aí, outro problema. Ele só se refere a um pai, a um dos pais. E para ele não ser brasileiro nato, os pais têm que ser, os pais. É pai e mãe, tem que ser estrangeiros. E ele só se refere a um. Se ele se refere a um, eu, ou qualquer um de vocês, pode imaginar, inclusive, que o outro pai ou a outra mãe pode ser uma brasileira. Ele casou com uma brasileira aqui no Brasil. E se ele casou com uma brasileira aqui no Brasil, S seria brasileiro nato. Entenderam aí? Aí bora lá. 3, item 3. K, brasileiro nato, segue em missão no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil. E o seu filho nasceu no país de destino da missão. Brasileiro nato. Por quê? Porque eu tenho um critério jus sanguinis. E no critério jus sanguinis diz que para ser brasileiro nato é pai ou mãe. Pai ou mãe. Então nesse eu só preciso de um. No item anterior precisava dos dois. Mas nesse daqui eu só preciso de um. Ser pai ou mãe. Beleza? Então, no caso aí, o filho de A é brasileiro nato. Critério jus sanguinis. Mais o requisito o quê? Funcional. Item 4. Outro problema. Vê só. M é nascida na Síria. Inclusive a UPE está utilizando meus exemplos. Porque meu exemplo, quem assiste às minhas aulas, meu exemplo é com a Síria. Inclusive vocês sabem que eu utilizo o nosso amigo guru Tiago Xavier como exemplo da Síria. E a UPE utilizou, podia ter, porque não utilizou outro país, né? Bélgica, né? Tinha que utilizar a Síria. Mas beleza, vamos lá, né? Exatamente, Jerusinha. Tiago, quando eu utilizo o exemplo, né? Eu desenho, faço aquele desenhozinho, né? Faço aquele desenhozinho, né? E digo que ele foi à Síria com a esposa e lá teve um filho, não foi isso? Ele foi a passeio. Então, a UPE também utilizou a Síria. Aí vejam só, ele diz: M
é nascida na Síria, mas deu entrada no pedido de nacionalidade brasileira. Ela reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal. Sim. M é filha de quem? M é filha de sírios? M é filha de brasileiros? Porque se M é filha de sírios, aí vai ser por naturalização. Mas se M for filha de brasileiros, vai ser por naturalização? Não. Ela vai ser brasileira nata a partir, não é, dela fazer a opção. Então aqui ficou vago demais, uma questão totalmente incompleto. Porque M pode ser filha de qualquer pessoa. Pode ser filha de sírios, de israelitas. E pode, não é, ser filha de brasileiros. Brasileiros que estavam na Síria, como é meu exemplo com Tiago, que eu digo que Tiago vai à Síria com a esposa e lá tem um filho. Só que na Síria não tem embaixada. O que o filho de Tiago é? Apátrida. Para ele ser brasileiro nato, ele tem que fazer o quê? Fixar residência no Brasil. E depois de atingir a maioridade, fazer a opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo na Justiça Federal. Então esse item 4, ele não diz de que M é filho. Ele só diz que M nasceu na Síria. E nascer na Síria pode ser de qualquer país. Sírios, israelitas, iraquianos, inclusive de brasileiros. Por isso eu estou pedindo a